Bom, eu sou Miguel Chicaoca, paulista, do interior de São Paulo, de registro, na verdade. E estou aqui em Belém desde 1980, né? Estou meio fotógrafo e mais educador, né? Me coloco nessa condição no sentido de que a construção do conhecimento crítico, sobretudo, e sensível, se torna mais do que urgente e importante nesse momento que a gente vive, dessas crises todas que nós estamos vivendo, não só a pandêmica da saúde, mas a pandêmica dos valores e tal, do pensamento, né? Então, a minha relação na época que se chamava República de Imaús, começou logo no primeiro ano. No ano que eu cheguei, logo no primeiro semestre de 1980, eu tive a oportunidade de visitar o espaço da República de Imaús, ainda na Padre Eutiquio, né? E lá tomei conhecimento do trabalho, da ação, da proposta e fiquei bastante maravilhado com isto, né? Porque eu tinha vinha desse viés também de querer fazer um jornalismo mais engajado, mais preocupado com as questões sociais, políticas e tudo mais. Minha aproximação, ainda de maneira mais pontual, foi acompanhar as coletas, né, de Imaús, que eram ações bastante intensas, bastante envolventes e tal, e que eu cheguei a acompanhar, documentar, enfim, assim, mas de maneira mais voluntária. Eu tomar a iniciativa de saber como é que ia funcionar e ia lá nos pontos, nos momentos, nos grupos que saíam com os caminhões fazendo as coletas. Agora, de maneira mais efetiva, como um trabalho engajado no sentido do compromisso de executar um trabalho, foi em 90, 91, quando o padre Bruno nos procurou para ver se a Câmara Cor Fotografias, que era uma agência que tinha sido recém-criada, né? Eu, a Catarina, Ana Catarina, Otávio Cardoso, Patrick Pardini, estávamos iniciando esse projeto para desenvolver uma ação, né, de documentação, de levantamento do perfil da realidade da criança, da infância e da adolescência na Amazônia, né? Que era um projeto de iniciativa do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, em parceria com o Unicef. Esse foi o trabalho mais denso, porque tivemos todo um trabalho preparatório, com seminários, com discussões prévias de formação dos agentes e partimos a campo, os quatro, cada um tomando, digamos, uma linha de temática, né? Os grandes projetos, interiores, enfim, essas situações mais para a gente poder fazer esse recorte, e foi uma experiência incrível, né? Claro que não fui em todas as regiões, eu fui na região dos grandes projetos, estive na região de Carajás, Marabá, fui para a região lá do Acre também, enfim, foi fantástico isso. O que deu para mim perceber, de constatar, é que não necessariamente as coisas são tão evidentes e explícitas como trabalho de rua, mas você vê quanto essa situação do desamparo da criança a partir da própria realidade da família, dos contextos sociais, dos contextos econômicos, afeta essa realidade das crianças. Isso foi a coisa mais, digamos, não digo chocante, mas tocante, no sentido de que eu vejo muito essa questão hoje, fala assim de situações de crianças e jovens em situação de risco. Eu acho que as pessoas que estão lá na ponta, num vilarejo, né, numa comunidade, a perspectiva de futuro delas é uma situação de risco, porque não há muita saída, porque a pressão econômica, a forma como essas regiões são trabalhadas, ou são pilhadas, diria eu, não assistindo, mas pilhadas sempre, né, cria uma situação de tensão evidente, assim, claro, porque o futuro delas para onde vai? Ou vão ficar lá naquela condição precária, vão herdar essa situação, ou vão ter que sair para as grandes cidades, engrossando o caldo da miséria, no sentido daquilo que são as precariedades que a cidade oferece, digamos assim, a essas pessoas, entendeu? Então, essa questão mais, digamos, rizomática do problema, né, para mim foi muito claro, de que não importava estar aqui na cidade ou no interior, a situação é bastante, ainda é, e sobretudo atualmente, né, em função de tudo que está acontecendo, é preocupante.
Tinha os entrevistadores que nos acompanhavam, né? E sempre tinha alguém da equipe, né, que foi formada para esse projeto que nos acompanhava para fazer as entrevistas. E os contatos eram feitos ali, na realidade, você está na cidade, você estava em Paraopeba, ver quantas crianças estavam em situação de rua, né? Vendendo salgadinhos ou brincando, desamparada, a família trabalhando, a família desestruturada e tudo mais, né? Eu tive um outro momento ainda posterior, né, quer dizer, além de ter acompanhado outros momentos, ter visitado, por exemplo, a escola de Imaús, quando foi criada lá no Bengui, né, as hortas, né, os laboratórios das plantas medicinais, tudo isso foi, assim, eu estive lá fazendo essas visitas, não trabalhei diretamente na ação, né, mas eu tive um momento também muito forte, que foi trabalhar junto com a Rosa Silveira, junto com outras pessoas que integravam a equipe, né, de ter trabalhado na revista Gibi. E veja só o que era a proposta que o Padre Bruno trouxe para a gente trabalhar, e foi incrível fazer isso, né, trabalhar para o público infantil, infanto-juvenil, né, e numa publicação, né, encartada no jornal, e foi maravilhoso fazer esse trabalho. O meu processo, pessoal, é que essa condição de fotógrafo, como eu cheguei aqui, né, sedento, querendo fazer a Amazônia, ela vai se deslocando, né? Eu até brinco um pouco que se eu, no resto que me resta, eu conseguir fazer um mapeamento, né, fazer um trabalho fotográfico sobre a Ilha do Cumbu, já está de bom demais. Porque eu acho que a complexidade de uma Amazônia continental, uma Amazônia gigantesca, com toda a sua diversidade, tanto do ponto de vista das riquezas quanto desses problemas todos, é um desafio coletivo, né? Desafio nosso e tal. Então, o deslocamento se dá na seguinte medida: eu vou me deslocando cada vez mais para ações educativas. Não mais fotografar, mas levar a fotografia como um instrumento, como uma ferramenta, como algo que tem o poder de mobilizar as pessoas. Seja no fazer, seja no aprender sobre a fotografia e como é que ela se transversaliza quando você fala da gênese do processo. Você trabalha com luz, então você tem condições ali de estar num terreno muito rico de possibilidades. É esse lugar que hoje definitivamente está instalado em mim. Então, dessa experiência, desse projeto desenvolvido com a República, com o Movimento Nacional de Meninos de Rua, e com a Unicef, com a equipe da Camaracó e todos os educadores e os agentes que atuaram nesse projeto, foi, digamos, dar mais um impulso para esse deslocamento, né? Tanto é que, não digo só depois desse projeto, mas eu começo a intensificar mais esse trabalho de experimentação, de pesquisa mesmo de campo, de como é que eu poderia lidar com a fotografia no seu processo de conhecer a fotografia enquanto técnica, mas sobretudo na sua possibilidade de atuar nesses diversos contextos, né? Olha, esse é um capítulo muito próprio de conversar sobre o Padre Bruno, né? Eu acho que o Padre Bruno é a figura que, na verdade, tinha essa sensibilidade, esse olhar crítico, apurado, mas de uma sensibilidade, uma doçura, assim, que me emociona, inclusive, muito, né, falar dele. E eu acho que, assim, ele traz para dentro desse processo todas as linguagens, todas as possibilidades humanas de desenvolver ações em prol da humanidade. E você não esquecer que o humano está ali e que tem que ser trabalhado de maneira total, global. Não é uma questão somente material e econômica, né? Não é uma questão somente disso, mas é a humanidade na sua essência plena, né? Então isso é uma coisa que sempre me tocou, e a gente, na verdade, entrou também por esse viés, né, através da fotografia, também pelo viés mais artístico, né?